Sabedoria desenvolve Samadhi. Este livro é composto de 5 capítulos. Sila, Samadhi 1, Sabedoria desenvolve Samadhi, Samadhi 2 e Sabedoria. Primeiro capítulo. Sila. Sila é o cercado que limita a impetuosidade do corpo e da fala. Mas é o coração quem tem que responder pelos trabalhos e resultados das ações deles. Aqueles que não têm sila, limitando essa impetuosidade, são indivíduos que a sociedade das pessoas de bem condena e não recebem a confiança da sociedade em geral. Uma sociedade ou mesmo um ambiente de trabalho não estão seguros por muito tempo se houver uma pessoa sem sila, sem o pudor de agir de forma ilícita em meio àquele grupo. Essa sociedade, mesmo que seja composta de apenas 1 ou 2 pessoas, certamente serão destruídos ou agredidos pelas pessoas deste tipo. Pois pessoas sem sila só estão esperando oportunidades para agirem quando os membros desta sociedade estiverem distraídos. Isso é como estar perto de uma cobra venenosa, que só está esperando a hora em que nos distraímos para nos picar. Portanto, sila é um dhamma que protege o mundo para que haja felicidade sem a presença da desconfiança e incerteza que nascem quando não podemos confiar uns nos outros. E isso é algo que ninguém deseja, pois gera sofrimento e dano em muitas áreas da vida. Existem várias formas de sila que são observados conforme o tipo e estilo de vida de cada indivíduo. Desde os 5, 8, 10 preceitos até os 227 preceitos. Os 5 preceitos são essenciais às pessoas não monásticas com envolvimento em vários níveis da sociedade, pois sila é o que garante sua integridade e a integridade dos demais ao deparar-se com os ganhos e perdas que podem ocorrer no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo. Se 1 ou 2 pessoas observarem regularmente os 5 preceitos em qualquer ambiente de trabalho em que estejam, seja uma empresa, uma loja ou no governo, poderemos observar que aquelas pessoas que observam os 5 preceitos serão muito estimadas e receberão confiança das pessoas daquele ambiente de trabalho durante todo o período em que estiverem ali. Em qualquer lugar que estejam, receberão sempre estima e respeito, porque ter sila é sinal de que aquelas pessoas têm o Dhamma sempre em seus corações. Tal qual o gosto inerente de um elemento está sempre presente nele. Da mesma forma, aquele que tem Dhamma também possui sila. E quando esta pessoa quebra um dos preceitos, naquele momento, essa pessoa não tem Dhamma. Isso porque o Dhamma diz respeito ao coração e sila diz respeito ao corpo e à fala. Quando o corpo e fala se movem na direção correta ou incorreta, mostram a disposição do coração, que é o líder, o responsável por tudo aquilo. Se o coração tem Dhamma, atos e falas serão necessariamente limpos, livres de máculas, sempre que agimos e falamos. Portanto, ter corpo e fala limpos é um sinal que mostra aos demais que aquele indivíduo tem Dhamma em seu coração. Para aquele que tem sila em seu corpo, fala e coração, é como se ele possuísse um imã que fizesse as pessoas de todo mundo vir e se interessar por ele. E sempre foi assim em todas as épocas. Mesmo aqueles que não conseguem ter essa mesma pureza de corpo e fala, ainda sabem sentir apreço
e admiração por aqueles que têm corpo, fala e coração munidos de sila, tal como respeitam o Buda e os Savakas. Portanto, podemos ver que sila é algo bom e belo, é algo que o mundo sempre deseja em todas as épocas. Nunca sai de moda, sendo sempre muito valioso. Uma exceção a essa regra ocorre quando sila é corrompida de seu estado natural e entra no sistema de religiões e costumes, que vão se diversificando de acordo com o gosto do país, classes sociais e diferentes culturas. Isso faz com que sila se transforme num aspecto de nacionalidade, classe e cultura, de acordo com as preferências daquela religião, e passa a ser utilizado como ponto de referência para criticar e elogiar as pessoas. Mas quando não é corrompido, sila é uma qualidade que leva ao desenvolvimento, não importando a época, desde que as pessoas deste mundo ainda estejam interessadas em usá-la como ferramentas para corrigir seus atos, falas e coração. Para vermos isso facilmente, basta notarmos que em qualquer época em que surge confusão e distúrbio no mundo, a causa é o mundo começar a ficar defeituoso em sila. Se não se apressarem a voltarem ao caminho de sila, não demora muito e o mundo vai explodir com força total. E por todo o mundo, mesmo os poderosos, não serão capazes de evitar serem derrubados por este colapso. Especialmente na família, se sila não for a fundação de nosso comportamento, mesmo marido e esposa não conseguirão confiar um no outro. Surgirá a desconfiança de que nossos parceiros possuem um amante, o que causa destruição da união da família e até mesmo perda de riqueza material. Só isso já é suficiente para causar dor e queimação no coração. Mas isso não para aí. A pessoa não consegue comer ou dormir direito. O trabalho que é o ganha-pão é afetado. Como também as crianças pequenas acabam sendo prejudicadas por essa situação. Quando aquela família começa a destruir sua sila, especialmente através deste tipo de comportamento que acabo de citar, com certeza tudo aquilo que antes era confiável se transformará num incêndio. Tal como uma panela de água, quando atingida por algo que a derruba, a água que estava contida ali se espalha em todas as direções. Portanto, sila é necessária ao mundo na mesma medida em que este mundo ainda deseje progredir. Ninguém pode negar a verdade de sila, que é algo que sempre esteve presente neste mundo. Para sila ser sila, não é necessário receber de monges ou de ninguém como uma cerimônia em templos ou lugar nenhum. Basta a pessoa cuidar do que é bom e belo em seu comportamento, fazer somente coisas boas para si mesmo e para as demais pessoas, e evitar fazer coisas que sejam inimigas do que é bom e belo em si. Só isso já é suficiente para podermos dizer que aquela pessoa possui sila em si mesma. Frequentar lugares onde hajam pessoas sábias, ouvir e fazer perguntas a eles ou elas, e então começar a agir de acordo com o que foi ensinado, é suficiente para que sila nasça em nós, e com isso nos transformamos em pessoas que possuem suficiente sila para cuidar de nós mesmos, da nossa família e de nossa sociedade, de forma que não haja suspeitas e desconfianças dentro da nossa comunidade. Se os leigos simplesmente praticarem os 5 preceitos, mantendo seu comportamento dentro dos limites de sila, estes serão capazes de criar bem-estar para si e para sua família. Já os 8, 10 e 227 preceitos são derivados dos 5 preceitos e oferecem refinamento maior para aqueles que querem praticar um nível de sila mais elevado.
Os limites de modo de conduta e o nível de dedicação requeridos são diferentes dos presentes nos 5 preceitos e aumentam progressivamente nos 10 e 227 preceitos. Resumindo, todas as formas de sila são um bem valioso para conter a impetuosidade do nosso comportamento corporal e verbal, em gerar frescor e bem-estar para aquele que pratica de forma correta, e é algo indispensável a todos aqueles que querem se tornar boas pessoas. Mas as pessoas ruins não veem nisso algo indispensável, pois não querem ser boas pessoas como o resto do mundo deseja. Apenas esperam uma oportunidade para destruir a felicidade alheia e causar sofrimento no mundo sempre que tiverem oportunidade. Podemos notar em nossos animais domésticos que eles possuem uma pequena aura de dama dentro de seus corações e de suas ações. Quanto mais os humanos, que são os verdadeiros donos de sila por direito. Aquele que tem sila como fundação para o seu comportamento e ações, além de ser uma pessoa que traz conforto e inspira confiança, recebe o apreço de todos, em todas as épocas, e ainda é uma pessoa que tem bem-estar dentro de si, tanto hoje como no futuro, tanto nesta vida como em vidas futuras. Capítulo 2. Samadhi 1. Todos os kamatanas damas são cercas que coíbem a impetuosidade do coração. O coração que não possui kamatana controlando exibe impetuosidade, não importa a idade, tanto as crianças pequenas, os jovens e os velhos, os pobres e os ricos, as pessoas inteligentes e as pessoas tolas, as pessoas de classe alta, baixa ou média, as pessoas cegas, surdas ou de boa visão e audição, os que possuem defeitos físicos, aleijados e assim por diante, infinitamente. Dentro do Buda Sasana, chamamos isso de pessoa que ainda está na fase da impetuosidade do coração. Elas não possuem esplendor em seus corações, não conseguem encontrar felicidade. São deficientes em felicidade do coração. Quando morrem, perdem tudo. Tal qual uma árvore que possui inúmeros galhos, flores e frutos. Se a raiz for danificada ou a árvore for derrubada, aquele esplendor e o benefício que a árvore provia desaparecerão. Mas diferente do caráter de uma pessoa, o tronco ou os galhos de uma árvore talvez ainda possam ser úteis de outras formas. A consequência da impetuosidade do coração, que não é protegido pelo Dhamma, é a incapacidade deste de encontrar felicidade, não importa a época. Mesmo que haja felicidade causada por essa impetuosidade do coração, ainda assim é uma felicidade que tem como consequência o aumento dessa mesma impetuosidade, de forma que o coração ficará ainda mais audacioso naquilo que é ruim, ao invés de ser uma felicidade que traz real satisfação. Samadhi é paz ou firmeza do coração e, portanto, é inimigo dessa impetuosidade que se recusa a tomar o remédio, ou seja, kamatana. Aquele que deseja eliminar a impetuosidade do coração, que é inimiga de todos os seres há tempos imemoriais, tem que ir contra a vontade do seu coração e tomar o remédio kamatana. Tomar o remédio significa treinar seu coração, utilizando o Dhamma sem deixá-lo ir de acordo com suas inclinações, que costumam tomar essa impetuosidade como amiga. Devemos utilizar o Dhamma para controlar o coração. Existem 40 Dhammas que controlam o coração que se chamam Kamatana.
para servir aos diversos tipos de seres com suas diferentes inclinações mentais. 10 Kasinas, 10 Asobas, 10 Anusatis, 4 Brahmaviharas, 1 Aharapatikulasana, 1 Katudhatuvavadana e 4 Arupas. Peço licença para destacar os mais utilizados e que mais costumam trazer bons resultados para aqueles que os praticam. As 32 partes do corpo, começando com Kesa, cabelo, loma, pelos, naka, unhas, danta, dentes, taco, pele, que são chamados de 5 kamatanas. A repetição das palavras Buddho, Dhammo ou Sangho e Anapanasati, o uso da respiração como objeto de meditação. Podemos escolher qualquer um de acordo com o gosto do nosso coração, porque as características de cada pessoa não são iguais. Se todos usássemos o mesmo kamatana, estaríamos indo contra a natureza de nossos corações e não obteríamos resultados por completo. Caso prefira um objeto de meditação qualquer, utilize-o como parikama. Por exemplo, Kesa. Pense repetidamente Kesa em sua mente. Não pronuncie a palavra Kesa. Mas se apenas pensando não consiga controlar o coração, podemos repetir o parikama na forma de sua recitação, para que o som prenda o coração e ele se pacifique. Faça assim até o coração se pacificar com o uso do parikama, e então pare. Ao mesmo tempo em que se repete o parikama, foque sua atenção em seu cabelo ou em qualquer parte do corpo que esteja utilizando como objeto de meditação. Se é o cabelo, devemos focar nossa atenção em nosso cabelo e assim por diante. Já na prática dos parikamas Buddho, Dhammo e Sangho, diferente da técnica anterior, devemos focar nossa atenção no coração exclusivamente. Ou seja, mantenha o parikama Buddho em contato constante com o coração, até que Buddho e sua consciência, seu coração, torne-se um só. Mesmo que prefira utilizar Dhammo ou Sangho, pratique mantendo o parikama em contato com seu coração, até que Dhammo ou Sangho se unifique com ele. Da mesma forma que foi citado em referência a Buddho. A prática de Anapanasati é usar a inspiração e expiração como foco do coração, tendo Sati focada na inspiração e expiração. Quando começamos essa prática, devemos focar Sati na ponta do nariz ou no céu da boca, pois são lugares onde há contato suficiente com o ar para que sirvam como alvos. Quando praticamos até ficarmos hábeis, a respiração ficará refinada e aos poucos compreenderemos mais profundamente o contato da respiração, até surgir a respiração num único ponto, no meio do peito ou no plexo solar. Quando isso ocorrer, foque a respiração ali. Não se preocupe mais em focar ou acompanhar a respiração na ponta do nariz ou no céu da boca. Se quisermos, também podemos focar Sati na respiração ao mesmo tempo em que usamos Buddho como parikama, para acompanhar a inspiração e expiração, como uma forma de ajudar Sati a ficar mais firme e fazer a respiração aparecer mais clara para o coração. Após termos adquirido destreza em focar na respiração,
Devemos então focar a respiração no meio do peito ou no plexo solar exclusivamente. O importante é termos sati. Portanto, estabeleça sati na mente e esteja ciente a todo momento enquanto a respiração entra e sai, seja ela curta ou longa, até que enxergue claramente que a respiração começou a ficar mais e mais refinada, até que essa respiração refinada e o coração se tornarem um só. Deste ponto em diante, foque somente nessa respiração na região do coração. Não precisa se preocupar com qualquer parikama, porque focar na inspiração e inspiração, curta ou longa, e mesmo o parikama, serviu apenas para que a mente alcançasse esse refinamento. Quando a respiração chegar ao ápice do seu refinamento, surgirá luminosidade na mente, haverá frescor, paz e felicidade. E estaremos cientes da mente exclusivamente, sem nos envolvermos com qualquer objeto mental. Ao final, nos desprenderemos mesmo da respiração, e naquele momento não haverá preocupação alguma, pois é como se a mente largasse um fardo. Haverá ciência do coração apenas, exclusivamente. Isso é estar unificado. Ekagataramana. Esse é o resultado que recebemos da prática de Anapanasati. E saibam que nas demais formas de Kamatana, os praticantes obterão esse mesmo resultado. O uso de um parikama é um recurso para controlar o coração utilizando o sati, que gradualmente pacificará a impetuosidade dele. Surgirá paz no coração, haverá um único objeto mental, ou seja, estaremos cientes apenas da mente livre de toda a confusão. Nada virá nos perturbar e fazer o coração se inclinar em qualquer direção. É uma felicidade do coração exclusivamente, livre de qualquer fabricação ou alteração. Só isso já será suficiente para que o praticante veja algo fantástico em seu coração, algo que nunca experienciou antes, que é uma felicidade mais profunda que qualquer outra que já tenha experimentado. Para alguns que praticam utilizando um parikama, é possível que em seu coração surja uma imagem do parikama. Por exemplo, uma imagem do cabelo, pelos, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos e assim por diante. Pode surgir em seu coração como se víssemos com nossos olhos. Quando isso ocorrer, foque sua atenção naquela imagem até que ela fique clara em seu coração e permaneça por muito tempo. Quanto mais fixa no coração ficar a imagem, melhor. Quando a imagem estiver perfeitamente fixa em seu coração, utilize investigação. Olhe o objeto daquela imagem como sendo algo sujo e impuro, quer seja uma parte interna ou externa do nosso corpo. E então, separe as diversas partes individualmente ou em grupos, dependendo de sua característica. Por exemplo, um amontoado de cabelos, um amontoado de pelos, um monte de carne, uma pilha de ossos, etc. Em seguida, visualize-os apodrecendo, sendo cremados, sendo devorados por abutres, corvos ou cães. Visualize-os voltando aos seus elementos originais, terra, água, ar e fogo, e assim por diante. Fazemos isso para obter destreza e habilidade mental em enxergar o corpo, para vermos de acordo com a verdade do que é composto esse corpo, para diminuir
e eliminar o encanto pelo corpo, que é causa para o surgimento do desejo sexual, que é uma manifestação dessa impetuosidade do coração. Quanto mais hábeis ficarmos nessa prática, melhor. O coração se pacificará de forma cada vez mais refinada. É importante, quando um aspecto do corpo surgir no coração, não deixá-lo passar sem tomar interesse algum. E não tenha medo daquele aspecto do corpo que surgiu. Imediatamente foque sua atenção nele. Se quando praticando a imagem do corpo ficar realmente fixa no coração, surgirá desencanto com seu próprio corpo, e os pelos do corpo e os cabelos se arrepiarão e as lágrimas irão rolar imediatamente. Uma outra característica da pessoa para quem a imagem do corpo surge durante sua prática é que seu coração entrará em samadhi rapidamente e sabedoria amadurecerá simultaneamente com a paz do coração que pratica e vê a imagem do corpo. Aqueles para quem partes do corpo não surgem na mente devem entender que mesmo para vocês, essa prática de parikama também será capaz de levar a mente a alcançar paz e felicidade. Por isso, não é necessário ficar apreensivo ou ter dúvidas se a mente será capaz de pacificar-se utilizando essa técnica e enxergar o perigo do samsara com sabedoria. Tenha certeza em sua prática e no uso do parikama sem recuar. A todos que caminham, utilizando não importa qual método, saibam que andam todos em direção ao mesmo objetivo e saibam que todos esses métodos de prática são damas que levam à paz e felicidade de Nibbana, que é o destino final de todos os métodos de prática. Portanto, cumpra seu dever para com seu objeto de meditação e não se preocupe com outros métodos, pois assim se transformará em incerteza e dúvidas, impedindo-o de ter resolução suficiente para alcançar a verdade. Será um obstáculo em sua sinceridade de propósito, sempre impedindo-o de alcançar a verdade. Por isso, tenha real determinação em praticar tendo sati e não tente organizar sila, samadhi e panya numa ordem específica dentro de seu coração. Porque as kilesas, desejo, raiva e ignorância vivem no coração e ninguém as organizou de uma forma específica. Quando pensamos de forma equivocada, simplesmente surgem kilesas em nossos corações. Não há regra ou acordo que diga qual surgirá primeiro e qual surgirá depois. Elas simplesmente são kilesas. Não importa qual tipo de kilesa surja, ela será capaz de causar queimação em nós, tanto quanto as demais. Kilesas sempre são kilesas desse jeito. Não importa qual venha primeiro ou depois. Nenhuma perde a oportunidade de causar queimação. O método para remover kilesas não pode ter sila primeiro, samadhi em segundo e panya em terceiro. Isso se chama praticar samadhi seguindo uma ordem. É algo que sempre está no passado ou no futuro e que, portanto, jamais será capaz de gerar paz e felicidade. Capítulo 3. Sabedoria desenvolve samadhi. Na verdade, no que diz respeito à prática para que o coração se pacifique, se não conseguirmos fazê-lo até que ela se renda à nossa sabedoria e aceite o que ela diz. Enquanto o coração estiver confuso, não poderá ir a lugar algum. Ele terá que se pacificar tal qual um animal de carga impetuoso, que precisa ser treinado e domado com força para que se subjugue à vontade de seu dono.
Sobre esse assunto, peço licença para fazer uma comparação. Alguns tipos de árvores crescem de forma isolada, sem amaranhar-se com outras plantas. Alguém que deseja cortar aquela árvore o faz com um facão ou machado, e quando ela cai no ponto exato determinado pelo lenhador que a leva e utiliza como desejar. Não há muitas dificuldades. Mas outros tipos de árvores não crescem isoladas. Elas se enroscam muito com os galhos das demais árvores e é difícil cortá-las e fazer com que caiam num ponto pré-determinado. É necessário utilizar a sabedoria e os olhos para investigar cuidadosamente o que está prendendo a árvore antes de cortá-la, e cortar também tudo aquilo que a prende. A árvore, então, cai no local determinado e podemos levá-la tal qual desejávamos. O comportamento do nosso coração é igual. Algumas pessoas não têm muitas coisas ao seu redor oprimindo-as e sendo um fardo para o coração. Só usando-os para camas, Budo, Dhammo e Sangho, ou algum outro, a mente encontra paz e frescor e se estabelece em Samadhi. Torna-se um suporte para a sabedoria e o praticante faz progresso com facilidade. O que chamamos de Samadhi desenvolve sabedoria. Mas algumas pessoas possuem muitas coisas ao seu redor oprimindo o coração e têm a característica de gostar muito de pensar. Não é possível para elas ensinarem a mente a alcançar paz e estabelecer-se em Samadhi usando Parikama, tal qual descrito acima. Elas precisam usar sabedoria para raciocinar e cortar a raiz da causa daquela confusão mental. Quando a sabedoria conseguir atingir o ponto em que a mente está firmemente apegada, a mente não será capaz de ser mais inteligente que nossa sabedoria e será capaz de alcançar paz e firmar-se em Samadhi. Portanto, pessoas desse tipo devem treinar a mente a alcançar Samadhi usando sabedoria. O que chamamos sabedoria desenvolve Samadhi, de acordo com o título que demos a esse capítulo. Quando o Samadhi surge graças à força da sabedoria, logo em seguida, esse Samadhi se transforma em suporte para que sabedoria tenha mais força e, no final, caia de volta no padrão original de Samadhi desenvolve sabedoria. Aqueles que desejam educar o coração para que ganhe inteligência e consiga acompanhar os truques das kilesas, não devem se apegar às escrituras a ponto disso virar uma fonte de kilesas, mas ao mesmo tempo não abandone as escrituras a ponto de se achar mais sábio que o Buda. Ambas as atitudes são contrárias à intenção do Buda. Quando estiver praticando Samadhi, não se interesse pelas escrituras, pois isso é enviar a mente ao passado e ao futuro. Estabeleça-as no momento presente, ou seja, logo em frente a si, focada somente com o aspecto do Dhamma que está utilizando como objeto de meditação. Se houver alguma questão presa na mente, que você não consegue decidir se está certa ou errada, espere até encerrar a prática de meditação para então investigar e comparar com as escrituras. Mas é errado ficar verificando sua prática toda hora, pois isso se transformará no tipo de conhecimento que não nasceu da prática. Não serve. Em resumo, se o coração consegue se pacificar utilizando um objeto de samatha, usando um aspecto do Dhamma como parikama, então utilize aquele parikama. Se for necessário usar diversos recursos de sabedoria para lapidar o coração, então utilize a sabedoria como supervisora
para que o coração alcance paz. O resultado final de ambos os métodos é paz, sabedoria e luz, que surge daquela paz. Capítulo 4. Samadhi 2. Separando de acordo com nomenclatura e características, existem 3 tipos de Samadhi. Khanika Samadhi. O coração fica firme e em paz por um período curto e então sai daquele estado. Upachara Samadhi. Semelhante ao anterior, nesse tipo de Samadhi, o coração permanece um período maior de tempo do que em Khanika Samadhi. Aqui, peço licença para explicar um pouco usando o Dhamma da floresta. Em Upachara Samadhi, quando a mente se pacifica, ela não permanece parada, mas movimenta-se um pouco e vai atrás de algum assunto que venha fazer contato com ela. Às vezes é algo que vem de si mesmo. Surgem nimittas, visões, algumas boas, algumas ruins, mas no começo costumam ser nimittas que vêm de si mesmo. Se não formos circunspectos, é possível nos prejudicarmos com isso, pois as nimittas que surgem deste tipo de samadhi são infinitas. Talvez veremos uma imagem de nosso corpo morto e apodrecido bem em frente a nossos olhos. Um cadáver lívido e inchado, ou somente o esqueleto, ou um cadáver sendo carregado num caixão, e assim por diante. Quando acontece dessa forma, aqueles que são inteligentes usam essa imagem como Ugaha Nimitta, que então se desenvolverá em Patibhaga Nimitta, porque assim Samadhi ficará mais firme e sabedoria mais aguçada e hábil em seguida. Aqueles que são hábeis em usar raciocínio para alcançar aquilo que é benéfico para si mesmo, ganharão satipanya graças a essas nimittas. Mas aqueles que são medrosos podem se prejudicar, pois esse tipo de samadhi toma formas muito variadas e muitas são assustadoras. Por exemplo, pode surgir a imagem de uma pessoa cuja forma, cor ou status social nos cause medo e que age como se fosse nos matar com uma espada ou nos devorar, e assim por diante. Se for uma pessoa corajosa, não haverá perigo algum. Ao contrário, vai ganhar ainda mais habilidades deste tipo de nimittas ou deste tipo de samadhi. Por outro lado, os medrosos normalmente já estão procurando assuntos para ficar com medo, e quando surge uma nimitta assustadora, se amedrontam ainda mais. E é mesmo possível que percam sua sanidade mental naquele momento. Com relação a nimittas de origem externa que possam surgir, para sabermos se são de fato de origem externa ou interna, teremos de ter antes experienciado as nimittas internas até ficarmos experts, e então poderemos perceber quais delas são de origem externa ou interna. As nimittas externas são relacionadas a pessoas, animais, pittas, bhutas, devaputas, devatas, Indra ou Brahma, que vêm se envolver com o nosso samadhi naquele momento, tal qual estivéssemos conversando com alguém que veio nos visitar. Esses eventos duram muito ou pouco tempo. Às vezes, um evento se encerra e logo outro surge em seguida, e não acabam facilmente. Alguns são curtos, outros são longos, e quando se encerram, o que às vezes demora várias horas para ocorrer, a mente sai de samadhi. Não importa quanto dura esse tipo de experiência, quando o praticante sai desse estado, a força de samadhi não aumenta nem um pouco e também não é capaz de gerar sabedoria.
É como uma pessoa que dorme e tem muitos sonhos. Seu corpo não recupera suas energias por completo. Se quando entramos em Samadhi, ele permanece imóvel após sairmos desse estado, nosso Samadhi terá ainda mais força. Tal como uma pessoa que dorme bem e não tem sonhos. Quando ela acorda, sente que seu corpo tem energia. Portanto, esse tipo de Samadhi, se ainda não somos hábeis em circunspectos com sabedoria, é capaz de gerar malefícios. Por exemplo, fazer a pessoa perder sua sanidade mental. Em geral, no circuito de praticantes, isso se chama dama quebrado e ocorre por causa desse tipo de Samadhi. Mas se formos cuidadosos, poderemos nos beneficiar dessas experiências. A Ugarra Nimitta, que surge na mente, como expliquei há pouco, é uma nimitta útil para desenvolver a Patibhaga Nimitta, que por sua vez é a mais indicada para aqueles que querem uma prática inteligente e verdadeiramente sábia, porque é uma nimitta relacionada às nobres verdades. Mas é necessário trazê-la para si, para que possa ser considerada um aspecto das nobres verdades. Mas tanto a nimitta que vem de si mesmo, como as nimittas que vêm de fora, se formos uma pessoa medrosa, irá nos prejudicar. O importante é ter sabedoria e coragem diante desses eventos. E por isso aqueles que têm sabedoria não negligenciam a utilidade deste tipo de Samadhi, pois é tal qual uma cobra venenosa que podemos criar e ainda extrairmos benefício dela. Esse é o método para lidar com os dois tipos de nimittas que surgem desse tipo de Samadhi. A nimitta que surge da mente se chama nimitta interna e devemos transformá-la em Patibhaga Nimitta, como foi explicado há pouco. Com relação às nimittas que são ligadas a outras pessoas ou seres, se você ainda não tem expertise em Samadhi, deixe-as de lado. Não se apresse em se interessar por elas. Quando formos hábeis em Samadhi, então poderemos deixar a mente ir atrás desses eventos, o que nos trará muitos benefícios relacionados com coisas do passado e do futuro. Esse tipo de Samadhi é muito estranho. Não se apresse em se divertir ou em ficar triste com esse tipo de Samadhi. Tenha coragem quando os diversos tipos de nimittas surgirem desse tipo de Samadhi. No começo, enxergue tudo como expressões das três características. Assim, quando a nimitta surgir, não causará dano. Mas saiba que nem todas as pessoas terão nimittas desse tipo de Samadhi. Para aqueles que não têm, é como se a mente se pacificasse e permanecesse imóvel. Não importa quanto tempo permaneçam em Samadhi, quase não surgem nimittas. Ou, em poucas palavras, para aqueles que usam sabedoria para desenvolver Samadhi, quando alcançam paz, quer dure muito ou pouco tempo, não surgem muitas nimittas porque sabedoria está inserida naquele Samadhi. Já para quase todos aqueles que usam Samadhi para desenvolver sabedoria, é comum surgirem nimittas, porque esse tipo de mente se concentra muito rápido. Como uma pessoa distraída que cai num poço ou num abismo, num instante, a mente alcança seu ponto de repouso e então sai e faz contatos com diversos eventos, e por isso surgem as nimittas naquele instante. Quase sempre é uma característica deste tipo de mente. Mas não importa qual tipo de Samadhi, sabedoria é algo importante em todos. Quando emergir de Samadhi, investigue seu corpo usando sabedoria, porque sabedoria e Samadhi são um par de damas que não podem ser separados. Se Samadhi não progredir, temos de usar sabedoria para auxiliá-lo. Peço licença para encerrar aqui
o assunto Upachara Samadhi. Apana Samadhi é um tipo de Samadhi muito refinado e firme que permanece por muito tempo, e é possível entrar e sair desse estado de acordo com sua vontade. Devemos entender que todos os tipos de Samadhi são ferramentas para dar suporte à nossa sabedoria, ou seja, Samadhi grosseiro, médio e refinado suportam sabedoria grosseira, média e refinada respectivamente. Dependendo daquele que tem sabedoria, fazê-lo uso dela. Mas em sua maioria, não importa que tipo de Samadhi se manifeste, os praticantes costumam se apegar, porque experienciam felicidade quando a mente se concentra e descansa. O que chamam de mente apegada a Samadhi ou apegada à paz. Não é problema algum quando a mente descansa e se concentra e permanece o tempo característico àquele tipo de Samadhi. O importante é, se a mente sai de Samadhi e ainda se apega àquele descansar, ainda tenta permanecer naquela paz sem se interessar em desenvolver Samadhi, mesmo que já tenhamos paz suficiente para utilizar a sabedoria e investigar, já tenhamos paz suficiente em nós e que poderíamos estar utilizando com força total para gerar sabedoria. Isso sim se chama apegar-se a Samadhi e não conseguir soltar. Capítulo 5. Sabedoria. O caminho correto e suave para aquele que pratica é: quando a mente tiver recebido paz suficiente para enxergar o caminho, treiná-la a pensar e investigar as partes do seu próprio corpo, uma única parte ou mais, usando sabedoria para abrir o olhar dentro dele, começando com cabelo, pelos, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, tutano, baço, coração, fígado, pleura, rins, pulmões, intestino delgado, intestino grosso, vômito, fezes, etc. O que chamamos de as 34 partes do corpo. O normal dessas coisas sempre foi estarem cheias de sujeiras e serem repugnantes. Nenhum órgão é belo como pensam as pessoas ignorantes. Enquanto estamos vivos, são sujos. Quando morremos, ficam ainda piores. Quer sejam animais, pessoas, mulheres ou homens, todos são desse jeito. Esse mundo está cheio de coisas assim. Não há nada mais estranho. Todos que estão no mundo possuem isso, são isso, veem isso. Esse corpo é anitya. Esse corpo é dukkha, problemático. Esse corpo é anatta, frustra os desejos de todos os seres. Tudo que é decepcionante está contido nesse corpo. Iludir-se sobre os seres, sobre os sankaras, é iludir-se sobre este corpo. Apegar-se a seres, a sankara, é apegar-se a esse corpo. Separar-se de seres e sankaras é separar-se deste corpo. Deixar-se levar por gostar e odiar é deixar-se levar por este corpo. Não querer morrer é estar ansioso por este corpo. Quando morre, o choro e a saudade um do outro é por causa deste corpo. O sofrimento e a dor do dia em que nascemos até o dia em que morremos é por causa deste corpo. Tanto os animais quanto as pessoas correm para cima e para baixo, procurando onde se abrigar e procurando o que comer, todo dia, toda noite, por causa deste mesmo corpo. É a principal causa, é o principal assunto deste mundo.
É a engrenagem que mantém as pessoas e os animais rodando sem que possam abrir os olhos plenamente. É como um fogo queimando o tempo todo. Tudo isso é causado pelo corpo. As quilesas transbordam em nossa mente e não conseguimos escapar, graças a este corpo. Em resumo, a história desse mundo é tudo que existe para este mesmo corpo e nada mais. Se contemplássemos com sabedoria dia e noite o corpo dessa maneira, até que enxergássemos claramente nosso coração, de onde as quilesas conseguiriam trazer um exército para impedir que o coração se pacifique? Se sabedoria anuncia a verdade para que o coração ouça plenamente o tempo todo, como seria possível ao coração contradizer essa sabedoria? As quilesas nascem no coração. A sabedoria nasce no coração. Nós somos este coração. Como não seríamos capazes de remover as quilesas usando nossa sabedoria? Quando sabedoria foca no corpo dessa forma, como não seríamos capazes de enxergar este corpo com clareza? Quando vemos o corpo com clareza em nosso coração dessa forma, ele não tem outra opção a não ser sentir desencanto por seu próprio corpo e pelos corpos das demais pessoas e seres. Não tem opção a não ser abandonar o desejo sexual e deleite em corpos e remover o apego firme no corpo através de Samucheda Bhajana. Ao mesmo tempo, entenderemos claramente todas as partes do corpo. Não mais nos deixaremos levar por gostar ou odiar corpo algum. Quando o coração usa a lupa da sabedoria para viajar pela cidade do corpo, ele vê sua própria cidade do corpo e vê a cidade do corpo das demais pessoas e animais por toda parte com clareza, inclusive a trifurcação de Anicca, Dukkha, Anatta e também a encruzilhada dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e todas as estradas, ou seja, todas as partes do corpo, inclusive o banheiro e a cozinha, partes internas do corpo, que existem nessa cidade. É o que se chama ser lokavidu, ver claramente na cidade do corpo, e todo o mundo material usando Uttabhuta Nanadasana, é enxergar de acordo com a verdade todas as partes do corpo. Acabam-se todas as dúvidas relacionadas ao corpo que chamamos de Rupa Dhamma. Agora vou explicar a técnica de Vipassana que se aplica Nama Dhamma, ou seja, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Esses 4 Nama Dhammas são partes dos 5 Khandas, mas são mais sutis do que o Rupa Khanda, o corpo. Não somos capazes de vê-los com os olhos, mas podemos conhecê-los através do coração. Vedana são as coisas que experienciamos pelo coração, sensação de felicidade, de sofrimento e neutra. Sanya é memória, por exemplo, a memória de nomes, sons, objetos, memorizar versos em Pali, etc. Sankara são os pensamentos, por exemplo, bons pensamentos, maus pensamentos, pensamentos neutros, nem bons nem ruins, pensamentos sobre o passado e futuro, etc. Vijnana é ciência, estar ciente, ciência de formas, ciência de sons, odores, sabores, sensações táteis e objetos mentais, quando essas coisas fazem contato através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente.
Todos esses Namadamas são manifestações do coração, saem do coração, são conhecidos através do coração e também são ilusões criadas pelo coração. Se o coração não é cauteloso, também podemos dizer que são coisas que obstruirão a verdade. Se quisermos contemplar esses 4 Namadamas, devemos fazê-lo com sabedoria através das 3 características exclusivamente, porque esses khandas possuem essas 3 características em si a todo momento em que se movimentam. Com relação ao método para contemplarmos esses 4 khandas, podemos escolher o khanda e a característica, dentre os 3, que mais agradam nosso coração. Ou podemos contemplar de forma genérica nos khandas e nas 3 características. Contemple da forma que seu coração achar mais agradável esses khandas e 3 características, porque cada um deles está relacionado aos outros. Mesmo se contemplarmos apenas um khanda e apenas uma característica, ainda será causa para entendermos os demais de forma completa, tal qual tivéssemos contemplado todos juntos, porque esses khandas e essas 3 características têm as nobres verdades como delimitador, como território que os acomoda. Tal como ingerimos alimentos através de um único orifício e esses nutrem todos os órgãos, grandes e pequenos do corpo, que é o território que os acomoda. Portanto, os praticantes devem estabelecer Satipanya bem próximas a esses Namadamas, esses 4 khandas, todas as vezes que eles se movimentam, ou seja, surgem, se estabelecem e desaparecem. São impermanentes, são sofrimento, são anatta o tempo todo, de acordo com sua verdadeira natureza que se mostra dessa forma. Eles não se pacificam nem um instante, seja internamente ou externamente. O universo inteiro proclama em uníssono: são impermanentes, são sofrimento, são anatta. Frustram os desejos dos seres. Em poucas palavras, esse Dhamma não possui dono, se anunciam livres. Aqueles que se enganam e se apegam encontram apenas sofrimento, depressão e tristeza cada vez mais forte, até não conseguirem mais dormir e as lágrimas rolarem até tornarem-se um rio que transborda constantemente através dos tempos, na medida em que os seres continuem deludidos e presos. É fácil demonstrar. Esses 5 khandas são o poço de lágrimas dos seres imersos em delusão. Contemplar para enxergar com sabedoria os khandas e sabhavadamas serve para economizarmos lágrimas e diminuirmos a quantidade de vidas futuras, ou para removê-los do coração daquele que sofre, para que tenhamos felicidade por completo. Sabhavadamas, como os khandas, são um veneno para aqueles que ainda estão afundados em delusão. Já para aqueles que entendem os khandas e todos os sabhavadamas, que veneno poderia vir dessas coisas? Eles ainda conseguem extrair benefícios disso, como de espinheiros que existem por toda parte. Quem não os conhece corre o risco de se machucar. Mas se sabemos que são espinhos, podemos levá-los para fazer uma cerca em nossa casa ou no local de construção e recebemos benefícios correspondentes. Por isso, os praticantes devem ser hábeis em lidar com os khandas e com os sabhavadamas. Essas coisas surgem e desaparecem na mente a todo instante. Por isso, acompanhe com sabedoria e aprenda por completo todas as suas movimentações. Saiba por completo. Tome isso como uma tarefa importante em todas as posturas. Não seja descuidado ou negligente.
Nesse estágio, os ensinamentos que vêm dos Khandas e Sabhavadamas surgirão na forma de Satipanya a todo momento, infinitamente. Nesse ensinamento não vai faltar eloquência. Ele anuncia as 3 características o tempo todo, durante o dia, à noite, de pé, andando, sentado ou deitado. É sempre hora apropriada para nossa sabedoria ouvir o ensinamento, como se refletisse sobre o discurso do mais elevado mestre. Nesse estágio, o praticante vai sentir-se completamente absorto em investigar a verdade sobre os Khandas e Sabhavadamas, que anunciam sua verdadeira natureza, a ponto de quase não ter tempo de dormir, graças ao poder da prática que está de acordo com as fundações da natureza, investigando sem interrupções e com sabedoria os Khandas e Sabhavadamas, que também fazem parte dessa fundação da natureza. Ao final, encontrará a verdade dos Khandas e Sabhavadamas em seu coração com sabedoria. Mesmo todos os Khandas, Sabhavadamas e todo o universo são de acordo com a natureza deles, e não mais enxergamos neles Kilesas ou Tanha, como as pessoas deludidas enxergam. Podemos comparar com um objeto que foi roubado e então passa a ser posse daquele ladrão. Porém, quando o policial investiga com cuidado, até encontrar testemunhas e provas suficientes, consegue recuperar aquele objeto e o envia de volta a seu dono original, ou o guarda no local apropriado onde não vai causar problemas. O policial não se apega àquele objeto. Quem vai ser punido pelo crime é o bandido. O policial só se envolve com o ladrão para prendê-lo e interrogá-lo de acordo com a lei. Quando chega à conclusão de que de fato é verdade, de acordo com os testemunhos e provas obtidas de forma correta e de acordo com a lei, pune o criminoso de acordo com a lei e solta aquele que não tem culpa ou envolvimento, para que então volte a viver em liberdade como antes. Da mesma forma, ocorre com a mente envolta em ignorância e os Sabhavadamas. Os Khandas e Sabhavadamas em todo o universo não têm culpa. Não são Kilesas ou maldade, nem um pouco, mas caminham dessa forma por causa da mente daquele que está sob o poder de avidya e não sabe quem é a avidya. Então, a avidya e a mente se misturam como se fosse uma só coisa. É uma mente deludida por completo que fica inventando gostar e odiar associados ao corpo, ou seja, formas, sons, cheiros, sabores, sensações táteis através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e coração. E também os associa a Rupa, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana e ao universo inteiro. São coisas que pegamos, amamos, odiamos e nos apegamos dentro desse coração imerso por completo em delusão. Movido pela força dos apegos, o coração de avidya continua nascendo, envelhecendo, adoecendo, morrendo e mudando de um tipo de nascimento para o outro, quer seja alto ou baixo, bom ou ruim, dentro dos 3 mundos. Não importa quão variados sejam os tipos de nascimentos possíveis, a mente de avidya é capaz de nascer em todos, só dependendo das condições criadas por ela terem muita ou pouca força, serem boas ou ruins. Esse coração tem que nascer de acordo com o que a ocasião oferece e de acordo com as condições com as quais esteja envolvido, a ponto de perder contato com a sua verdadeira natureza.
Tudo isso graças ao poder de Avidya, que tinge tudo no universo com uma cor falsa, ou seja, os elementos puros e originais se transformam em animais, pessoas, em nascimento, velhice, doença e morte, de acordo com a delusão, avidya, desses seres. Vemos claramente com sabedoria que esses 5 khandas e sabhavadamas não são o original assunto e não são os causadores disso tudo. São apenas carregados para dentro dessa história, porque a avidya é quem está no poder e faz com que todas as coisas caminhem nessa direção. Por isso, sabedoria tem que ir atrás e investigar em todas as posturas, de pé, andando, sentado e deitado, na origem, ou seja, na mente que é ciência e que é a fonte de infinitos tipos de coisas, justamente por não ter confiança nesse conhecimento. Quando Satipanya, que foi treinada por muito tempo, estiver totalmente capacitada, será capaz de cercar e invadir o ponto principal, ou seja, a mente que é ciência e que está cheia de avidya e que não hesita em guerrear contra a sabedoria. Quando a avidya não consegue resistir ao ataque da espada de diamante de Satipanya, é expulsa da mente que vinha sendo seu trono real desde tempos imemoriais. Quando a avidya é destruída e morta sob o poder de Maganyana, que é a arma mais moderna, em um só instante, todas as verdades que estavam sendo escondidas à força e há tempos imemoriais por avidya vêm à tona e se revelam como objetos que haviam sido roubados. Ou seja, são verdades puras. Damas que nunca havíamos visto surgem naquela última hora. Yata Bhuta Nanadasana é um conhecimento verdadeiro de todos os sabhavadamas que não possui nada obscurecendo nem um pouco. Quando a avidya, o mestre da cidade do Sansara, é morta pela arma de Panyanana, não há como evitar que Nibbana se revele aquele que fez de verdade, sabe de verdade, vê de verdade. Mesmo todos os sabhavadamas, desde os 5 khandas, órgãos e objetos dos sentidos, e mesmo o universo inteiro, se revelam de acordo com a sua verdadeira natureza. Desse ponto em diante, não há mais nada que possa ser um inimigo para o coração. Só nos resta administrar os 5 khandas de forma apropriada para que tenham sua duração natural. Não há nada demais. Todo o problema era só a avidya, a consciência mentirosa, que dá voltas importunando e obstruindo as condições naturais, até que elas saiam do seu estado verdadeiro. É só cessar a avidya e o mundo, ou seja, essas condições, voltam ao seu estado normal. Não há mais ninguém para criticá-las ou elogiá-las, tentando mudá-las. Tal qual ocorre quando um bandido famoso é executado pela polícia. Os cidadãos ficam tranquilos, livres do temor causado por aquele bandido. O coração ganha Yata Bhuta Nanadasana, o enxergar de acordo com a verdade todos os sabhavadamas por completo. E esse é um conhecimento sempre inabalável. Jamais se deixe influenciar em direção alguma. Desde o momento em que a avidya foi expulsa dele, o coração ganha liberdade para pensar, investigar e enxergar por completo os sabhavadamas conectados a si mesmo, os olhos, ouvidos, nariz, etc.,
e imagens, sons, odores, sabores, etc., ganham liberdade para existirem de acordo com suas respectivas naturezas. Não são oprimidos ou instigados pelo coração de forma alguma como eram antes. Tudo isso graças ao coração tornar-se Dhamma, ser imparcial e equânime com relação a todas as coisas. Toda forma de inimizade acaba aqui. A mente e todos os Sabhavadhammas que existem no universo declaram paz entre si e unem-se na verdade por completo. A tarefa da mente e de Vipassana relacionada a Nama Dhamma na mente se encerra aqui. Portanto, peço licença a todos que praticam para se livrar de quilesas utilizando o Dhamma do Buda. Peço que notem que o Dhamma em todas as escrituras aponta diretamente para as quilesas e para o Dhamma que está em nós. Eles não estão escondidos em nenhum outro local. Aquele que possuir o Panayika Dhamma em seu coração conseguirá escapar, porque o Buda Sasana ensina aquele que o ouve a ser o Panayika, ou seja, a trazer de volta a si mesmo. E não pense que o Buda Sasana está no passado ou no futuro, que se foi com aqueles que já faleceram ou está com alguém que ainda não nasceu. Saibam que o Buda não ensinou a pessoas mortas e não ensinou a quem ainda não nasceu. Entendam que o Buda ensinou a pessoas vivas, aquelas que ainda tinham vida como todos nós, de modo que o Buda Sasana esteve sempre no presente e sempre acompanhou os tempos. Desejo que todos aqueles que leram ou ouviram este ensinamento sem exceções tenham felicidade e sejam abençoados.